Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mais um dia, hoje dia 12 de 11 de 2023. Estamos aqui, mais uma nova mensagem sobre os mortos. Mais um vídeo do canal, irmão, pregando o Evangelho em Graça. A mensagem de hoje, descobrindo os mistérios da Bíblia. Estudo sobre os mortos. Estudo sobre os mortos estão inconscientes, estão dormindo. Tem muitos entendimentos sobre isso. Acerca disto, uns acham que uns vai para o céu, outros acham que vai para o inferno. E na realidade, aonde é que estão os mortos? Ó, irmão, tem gente que acha que morrer vai para o céu, né? Até aquela mãe que o seu filho morre nas drogas, ou que morre assaltando, ou que estrupou e mataram ele por causa de um estupro. Nós nunca ouvimos a mãe dizer que ele foi para o inferno, né? E tem pessoas que acham que quando a pessoa morre por ser bonzinho, ele vai para o céu. Outros acham que fica no seio de Abraão, outros acham que fica num tormento eterno, né? No lugar de tormento. Outros acham que vai para um caldeirão, o diabo, né? Com o diabo. E tem muitos entendimentos. Agora vamos ver o que é que a luz da palavra diz. Eu já postei algumas mensagens sobre isso. E hoje eu estou fazendo um resumo das pregações que eu fiz no final dessas pregações. Possa ser que tenha mais umas outras. Mas vamos estudar aqui a Bíblia para ver o que é que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, aonde estão os mortos, né? Para onde vai? O que estão fazendo? O que eles fazem lá? Outros acham, irmão, que diz que viu a pessoa depois de morto. Ó, irmão, isso é conversa. A pessoa pode ter tido um sonho e sonhar com aquela pessoa que morreu, mas dizer que foi lá, isso é tudo mentira, irmão. Na Bíblia não dá respaldo de quem morre ter contato mais com gente desta vida aqui. Isso é tudo idolatria, isso é tudo mentira. Tem aí religiões criadas, né? Que diz que as pessoas falam com os mortos. Isso aí é tudo ilusão, é tudo mentira, que a Bíblia não dá respaldo disso aqui. Tá certo? Então vamos aqui estudar a Bíblia para ver o que é que a Bíblia vai falar sobre isso. Então em Gênesis aqui, no capítulo 3, no versículo 19, diz aqui: eu estou, irmão, vou mostrar aqui, eu estou com a Bíblia viva. Essa Bíblia, ela é muito boa de entendimento, ela tem muita coisa dos antigos, dos originais. Então vamos aqui. Você precisará, Gênesis 3,19. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra da qual você foi formado, pois você foi feito da terra e a terra voltará. Ó, irmão, aqui, a Bíblia está dizendo que você, falando em nós, você precisará suar para que a terra produza o seu alimento. Quer dizer, irmão, você tem que suar
para produzir o seu alimento. Significa que você tem que se alimentar do suor do seu próprio rosto. Jesus já tinha falado isso. Comerás o pão do suor do teu rosto. Não é dos outros, é do teu. Cada um tem que trabalhar e comer do seu trabalho. Não é do trabalho, do sacrifício dos outros, não. É do seu. Tá certo, meus irmãos? Aqui estou trazendo um estudo mais aprofundado. Hoje vai se encerrar, aqui eu acho, talvez se encerre sobre os mortos, mas tem muitas passagens, irmão, que levam aqui na Bíblia para os mortos, né? Então, irmão, aqui está dizendo que o homem ele tem que suar para fazer a terra produzir o seu fruto para ele se alimentar. Então, ele vai comer do suor do teu rosto, não é do dos outros. Tá certo, meus irmãos? Aí diz aqui, olha, até. Então, até quando? Até que volte à terra. Significa que todo o período que você viver aqui na terra, você tem que comer do suor do teu rosto. Não é do dos outros, é do teu. É do suor, comerás o pão do suor do teu rosto. Não é do dos outros. Não é se aproveitar dos outros. Tá certo, irmão? Até que volte à terra. Quando é que você volta à terra? Quando bater as botas. Então você vai voltar para a terra, da qual você foi formado, pois você foi feito da terra e a terra voltará. Olha, a matéria humana do homem foi feito da terra. E para a terra, a matéria, ela vai voltar de novo. Então, significa que esse corpo físico aqui, ele não pode ir para o céu. Por quê? Porque ele veio da terra. E para a terra, ele vai voltar. O meu corpo físico não vai para o céu. Vai para a terra. Mas no meu corpo físico tem um espírito. E a gente vai ver mais na frente, né? Para onde vai o espírito? O corpo vai para a terra. E o meu espírito vai para onde? Então aqui, pois o homem volta ao pó. Ao pó. Gênesis 2:7. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 2:7. Vamos ver o que é que diz aqui. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele tornou-se um ser vivo. Olha aí, irmão. De onde Deus criou o homem? Do pó da terra. Então, Deus criou o homem do pó da terra. E ali ele formou a matéria humana, o corpo humano. Porém, ali estava um corpo humano, uma alma, mas sem vida. Estava morto. Estava sobre a terra. O corpo humano veio da terra e estava sobre a terra, mas não tinha vida. Estava morto. Alma morta.
Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas. Olha, soprou em suas narinas. E o fôlego da vida. Irmão, aquele corpo humano, aquela matéria humana, aquela alma morta, agora tinha vida. Deus deu vida. O Espírito de Deus soprou na narina dele e deu vida, porque ele estava morto. Alma morta. Mas aí Deus deu vida àquele corpo, àquela alma. Olha. E ele tornou-se um ser vivo. Ele passou a ter vida, ele passou a ter entendimento, ele passou a ter conhecimento, ele passou a pensar. Então, aqui veio o entendimento do homem, veio o conhecimento. O homem passou a ser um ser vivente, uma alma viva. Então, aqui o homem estava com duas naturezas, uma vivente e outra morta. A morta significa os desejos carnais. O celestial representa o espírito que dá vida, que dá conhecimento, que dá entendimento. Então, o homem aqui passa a ser um ser vivo, um corpo vivo. Duas naturezas, uma terrena e uma espiritual. Certo, meus irmãos? Veio da terra, o pó da terra vai voltar. A natureza terrena vai voltar para a terra. O corpo terreno vai voltar para a terra. Mas o celestial, vamos estudar para ver o que é que se diz. Como o homem então, o homem, irmão, ele volta ao estado de onde ele veio, o estado original. Quando morre, ele volta ao estado original. A matéria humana vai para a terra, de onde ele foi tomado, de onde ele veio, de onde ele foi formado. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10. Diz aqui, Eclesiastes 9, 10. Faça bem feito, qualquer coisa que você tiver de fazer. Aqui está dizendo, faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalho. Lá não há conhecimento nem sabedoria. Ó, irmão, significa que, de acordo aqui com a Bíblia, o que você tiver para fazer, faça bem feito. Enquanto você tem vida. Porque depois que você morrer, não tem conhecimento do que você fez aqui na terra.
não há conhecimento de trabalho, não há sabedoria, não há trabalho, lá não há planos para onde você vai. Morreu, apagou-se, está morto, está num estado de sonolência. Não sabe o que fez, não sabe o que está fazendo. Morreu, voltou ao estado original de Gênesis 2:7. Foi tomado o homem do pó da terra e ali Deus formou aquele corpo e aquele corpo não tinha vida. Só veio ter vida quando ele soprou em suas narinas. Então, soprou nas narinas do homem, o homem teve fôlego de vida. Então, o homem aqui, para onde ele vai, não tem conhecimento. A sepultura, aonde a matéria vai. E o corpo, e o espiritual, irmão? E o espírito vai para onde? Então, aqui vai ser enterrado com o homem. Nessa época aqui, o corpo do homem era enterrado. E aí, na velha aliança, se fala que quem morria em Cristo, quem morria com Deus, ficava no seio de Abraão. Quem morria afastado de Deus, ficava num lugar de tormento. Isso na velha aliança. E na nova aliança, como será? Na nova aliança, como será que se ocorre essa situação? Da cruz para cá. Como se ocorre esse estado? Essa situação? Eu creio que a gente vai ver notas futuras, mais para frente. O que eu estou trazendo aqui é o entendimento de que o que você tiver para fazer, faça bem feito enquanto você estiver vivo. O que você estiver para fazer, faça bem feito. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos. Olha, lá não tem planos. Lá não tem projeto. Nem trabalho. Lá não se executa trabalho, lá não se tem plano, lá não se tem projeto. Lá não há conhecimento, nem sabedoria. Quer dizer, esquecimento total. Sabedoria, zero. Não se lembra de nada. Lá você não vai se lembrar de nada. Lá você não vai ter conhecimento de nada. Lá você não vai ter sabedoria de nada. Lá você vai voltar ao estado original. Mas tem pessoas aí, irmão, que diz que foi ao inferno. E que viu lá fulano fazendo isso, fazendo aquilo. Ó, irmão, isso tudo é mentira. Isso tudo é idolatria. Isso tudo é feitiçaria. É apenas as pessoas tentando não, enganando a vocês. Porque para onde... Lá em Hebreu está dizendo que ao homem foi dado o direito de nascer, viver, morrer, e após da morte vence o juízo. Juízo de quem, irmão? Vence o juízo de quem não morreu com Cristo, porque quem morreu em Cristo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, ele diz que agora na época dele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Andar segundo a carne não é beber, não é enganar. Isso são obras da carne também, está lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Mas
especificamente vai falar do 19 ao 21, mas você lê do 16 em diante. Então, aqui, quando Paulo falou em Romanos, obras da carne, era andar na lei de Moisés. Era andar na lei de Moisés, porque no Velho Testamento existem duas leis. A lei dos 10 mandamentos, que é a lei de Deus, e a lei das ordenanças que foi dada a Moisés. Era 2 tábuas de pedra. A lei dos 10 mandamentos ficava dentro da Arca da Aliança. A dada a Moisés ficava do lado de fora. Ficava ao lado. Então existia 2 alianças, a lei de Deus e a lei de Moisés. Cristo morreu, veio e aboliu a lei. Qual foi a lei que ele aboliu? O Velho Testamento? Não. Cristo aboliu a lei de Moisés, que constava em ordenança e mandamento, está lá em Colossenses, no capítulo 2. Deixa eu ver aqui se é Colossenses 2 mesmo. Aqui, Timóteo. Deixa eu ver aqui. Tessalonicenses. Colossenses. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2 é... Deixa eu ver se é 2. Aqui. Colossenses capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Olha. Essa versão aqui é diferente. Deixa eu ver se é no 1 aqui. Porque Colossenses aqui, ela é uma versão bem diferente. É, Colossenses 2 mesmo. Diz aqui, olha. Vocês estavam mortos, 3. Vocês estavam mortos em pecado. Os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhe participação na própria vida de Cristo, porque lhe perdoou todos os pecados. Ó, irmão, quem é que estava preso nos pecados? Quem é que estava morto nos pecados? Era o povo da época. A carta aqui é os Colossenses, dirigida a eles. Tem que ler a Bíblia respeitando conjugação verbal. Então, eles estavam mortos em pecado, porque Jesus não tinha morrido. Jesus ainda não tinha derramado sangue. Jesus ainda não tinha purificado eles. Então, eles estavam mortos. Eu já nasci da cruz para cá, significa que se Jesus lavou o pecado deles, se Jesus tirou o pecado deles, então eu já nasci sem pecado. O que é que eu cometia? Obras da carne, por falta de conhecimento. Porque quando nós nascemos não existia mais lei, Jesus aboliu a lei na cruz do Calvário. Então nós nascemos na graça. Nós estamos na graça, nós vivemos na graça. Na graça não existe condenação para a igreja de Cristo, para a igreja de Cristo. Não é para a placa de denominações, não. Porque na placa de denominações o povo está em pecado. Então, se o povo está em pecado, Jesus não tirou. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos estudar a Bíblia aí direitinho, que é para poder entender. Aqui.
o 14, Colossenses 2, eu li o 13 e agora o versículo 14. Apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Olha, contra vocês quem? Os irmãos lá da época. Contra os judeus, contra aquele povo. Aqui nessa época da escrita, Jesus já tinha morrido, mas a narração do texto se conta, a narração do texto, a história antes da morte de Jesus. Jesus aqui já tinha morrido, as cartas foram escritas após Jesus morrer, mas a narração do texto se traz antes de Jesus morrer. Então, olha, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Quer dizer, traz de que Jesus já tinha morrido e que para trás eles viviam em pecado. Porque Jesus não tinha apagado agora essa escrita se narra o texto de um povo antes da cruz e após a cruz, após a morte de Jesus. Então se fala, no 13 se fala que antes da cruz, no 14 já vem se falando que após Jesus ter morrido e ter apagado com o sangue dele, tá aqui, olha, apagou as acusações que havia contra vocês, a lista dos mandamentos, as quais vocês não tinham obedecido. Olha, obedecido, tomando essa lista de pecado. Então, existia na lei de Moisés 613 mandamentos da lei, que esses 613 mandamentos, eles acusavam, era uma lista que acusava os irmãos de pecado. Então, Jesus, na sua morte, tomou essa lista de mandamentos e cravou na cruz do Calvário. O seu sangue limpou, lavou, ele rasgou. Noutras ele está dizendo, ele rasgou. Noutra ele diz, cancelou o escrito de dívida, aboliu. Então, ele pegou tudo isso na morte dele, cravou na cruz do Calvário, tudo que se constava de ordenança e de mandamento. Inclui o dízimo, inclui a ceia, inclui o dízimo, inclui a Páscoa, que era um jantar, que era uma coisa dos judeus, uma tradição dos judeus que se juntavam nas casas para comer aquela ceia, né? O batismo, as obrações, os rituais, os votos, os sacrifícios, tudo isso ele cravou, ordenança e mandamento da lei, ele cravou lá na cruz do Calvário e ninguém pode mexer. E a religião de hoje não mexe não? Não invalidou tudo que Jesus fez e joga no seio da igreja, fazendo que o povo, a nação de hoje, se volte lá para o tempo antes da cruz, querendo fazer o povo de judeu, que nem Paulo repreendeu Pedro lá em Gálatas, do capítulo 2, do 10 em diante, que Pedro queria fazer os gentios de judeu. A igreja não está da mesma situação e os irmãos, por falta de estudar, não estão sendo levados por vento de doutrina, por tradições, por heresia, pelo engano. Então Jesus, ele cancelou as ordenanças e os mandamentos, que consistia, irmão, em pecado, olha, confirmada que havia contra vocês a lista de mandamentos as quais vocês não tinham obedecido. Olha, tomando essa lista de pecado, ele destruiu, rasgando-a na cruz de Cristo. Ó, irmão,
toda aquela lei de Moisés, ele pegou, ele rasgou. Aí os pastores foram lá, costurou, o véu rasgou, que separava o judeu do gentio, o santo do santo. Os pastores foram lá, costurou de novo, tirou da cruz do Calvário e bota hoje no seio da igreja. São o que, irmão? Falsos profetas. Trouxeram somente para pegar o dízimo e roubar o dinheiro do povo. São bando de cães gulosos, bando de ladrões, bando de salafrário, estelionatário. Não tem nem sequer a cara de pau de chegar para a igreja e dizer que passou a vida enganando a vocês e que agora veio o conhecimento e ter coragem de ensinar a verdade. Mas uma hora o povo vai abrir os olhos e esses lugares vão ficar vazios, irmão. Porque lá o povo dá muito dinheiro, irmão, para ser chamado de ladrão e de mentiroso. E escuta mentira. Lá vão, eles pagam para ouvir mentira. Como um alimento pode estragado e diz que é bom. Quando alguém humilde, com um conhecimento de Cristo, que não tem interesse em arrancar dinheiro de ninguém, traz a verdade, eles dizem que a pessoa está desviada, que não tem comunhão com ele, que apostatou da fé, que afastou de Jesus, que não tem comunhão com a igreja, que não se senta para aprender, que é um herege, é um desviado, é um desigrejado. É o diabo usando a boca dele, tudo isso eles dizem. E o povo incauto, com entendimento entorpecido, com a mentira que diz a eles acreditam na mentira. E na verdade eles não acreditam. Está lá em 2 Tessalonicenses, que Deus envia a operação do erro. É Deus que envia a operação do erro. Está lá em Timóteo também, tem Timóteo também. Procura aí a operação, que Deus envia a operação do erro, para que eles não se salvem, irmão. Para que os pecados dele não sejam perdoados. Por quê? Porque eles tiveram prazer na mentira. Não acreditaram na verdade. Tá certo, meus irmãos? Então, irmão, Deus, ele pegou, ele riscou a lista de mandamentos dos pecados. E ele pegou e destruiu, rasgando na cruz do Calvário. Ó, irmão, ele rasgou. Os homens foram lá e costurou e botou de novo. São uns mentirosos, uns falsos profetas. Então, irmão, aqui estava em Colossenses. Então, meu irmão, os mortos vão morrer. E para onde eles vão? Os túmulos, irmão. Vai lá por túmulo. Fica num lugar de dormento. Até o grande dia daquele juízo. E quando se deu o juízo, irmão? No ano 70. Quando Jesus veio com seus anjos, a trombeta tocou, ele juntou os seus, arrebatou, julgou Israel, e aí ele é assunto ao céu de novo, entrega o reino ao Pai, e agora Jesus não reina mais. Porque o reino do Filho se deu até o ano 70. Até o ano 70, quem reinava era o Filho. De 70 para cá, quem reina é Deus mesmo. Porque diz que ele se sujeitou todas as coisas àquele que a sujeitou. Quem foi que Jesus se sujeitou? A Deus. Ele entregou o reino ao Pai. Quem reina hoje é o Pai mesmo em nós. Ó, irmão, se eu pregar para você que Jesus, o ressuscitado, está reinando em você, é a mesma coisa de eu dizer que você está esperando Jesus de Nazaré. É o sujo falando do mal lavado. Tem uns irmãos aí em graça que está dizendo que nós estamos no Cristo ressuscitado, que o sangue do Cristo ressuscitado nos lava. Ó, irmão, quem derramou o sangue foi Jesus de Nazaré. O ressuscitado não tem sangue, ele é espírito. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito.
Da cruz para cá ele é espírito. Agora, na época que ele estava lá em Jerusalém, após ele morrer, ele ainda ficou 40 dias na terra, dando instrução aos seus discípulos, se manifestando para os seus discípulos num corpo reencarnado. Olha, o Espírito de Deus se manifestando de duas formas diferentes. Aos discípulos que mandou pregar a circuncisão, ele reencarnou naquele mesmo corpo de carne e andou com uns deles, se apresentou no meio de alguns deles, andou no caminho de Emaús com 2 deles, partiu o pão lá, corpo físico, chegou aonde estavam os 12, os 11, não sei se já tinha que ir lá para passagem para ver se lá eram os 12 ou eram os 11, se já tinha escolhido o outro, né? Porque Judas já tinha morrido. Eu sei que ele chegou lá no meio que ele estava reunido e entrou pelas portas, pelas paredes, não sei que ele apareceu, aonde ele mostra os cravos a Tomé, que Tomé não acreditava, certo? Na praia, ele apresenta-se lá na praia e ali ele come peixe com os discípulos. Então, ele estava reencarnado num corpo físico para os seus discípulos que andavam com ele. Para Paulo, ele aparece em espírito, uma luz forte. Paulo não vê ele, Paulo só ouve uma voz. Então, ele passou a se manifestar a Paulo em espírito e aos discípulos num corpo físico. Duas formas diferentes. Em nós, ele se manifesta através de quê? Da palavra, da Bíblia e do Espírito de Deus, não é de Jesus, é Deus mesmo que mora em nós hoje. Naquela época deles lá, até o ano 70, quem se apresentava era o Cristo ressuscitado. Em espírito para os gentios, através das revelações que dava a Paulo, e Paulo escrevia as epístolas. Hoje nós temos todas essas epístolas escritas aqui, então ele fala através da palavra dele, está lá em Hebreu no capítulo 1. Falou através do Filho. Então, esses escritos aqui foi através do Filho. Hoje mesmo, Deus mesmo fala a nós através de quê? Das epístolas do Filho que foi revelado a Paulo. Isso é o que está em linha com a palavra. Isso é a verdade que está em linha com a palavra. Então, irmão, aqui a gente vê, estudar a palavra direitinho, que é para a gente compreender, que é para não ser levado por vento de doutrina. Tá certo, irmão? Então, hoje em dia, se eu pregasse que Jesus Cristo habita em mim, habita em você, isso é uma heresia. Quem habita em nós hoje mesmo é Deus. É Deus. Está lá em 1 de Romanos, está lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo, acho que 15 para frente. Acho 15 por aí. Está dizendo que Deus é tudo em todos e sobre todos. É porque aqui vai ficar grande, irmão. Agora a gente vai lá para Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7. Diz aqui, olha. 12, 7, olha. Antes que o pó volte à terra e de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Olha, irmão. Antes da cruz, quando alguém morria, se fala o que eu falei lá atrás, que o espírito ficava no seio de Abraão. E a carne ia para o túmulo.
Mas nós já lemos aqui em Eclesiastes que o corpo vai para o pó da terra, para a sepultura. O corpo e o espírito vai para a sepultura. Irmão, mas Jesus não veio, não julgou Israel no ano 70, não arrebatou a tua igreja? Arrebatou. Então, do arrebatamento para trás, tem-se uma maneira. O corpo com o espírito ia para o túmulo e ficava lá. Mas no julgamento, Jesus, ele resgatou os espíritos. Quando ele ressuscita, diz que ele foi às regiões mais baixas e pregou aos espíritos em cadeia. Estava preso no túmulo. Então ele pregou, diz que ele ressuscitou. Então muitos foram ressuscitados. Então os espíritos do justo foram ressuscitados. Foi elevado. E da cruz para cá, irmão, da cruz para cá, eu vou fazer uma conjectura minha. Como aqui em Eclesiastes está dizendo que o corpo volte à terra, à matéria, e o espírito volte a Deus, que o deu, que veio de lá. Lembra que em Gênesis 2:7, Deus soprou nas narinas de Adão e deu fôlego de vida? Então, o espírito veio de quem? De Deus. Volta para onde? Para Deus. Então, eu creio que nos dias de hoje, quando você tomba, isso é uma conjectura minha, que quando você tomba aqui, se você está de acordo com a palavra de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um servo dele, você é um filho dele, é um eleito dele, eu creio que na hora que você tomba aqui, o seu espírito já vai aparecer no trono da graça, para morar com ele eternamente. E isso é uma conjectura minha. E os que não servem a ele, irmão, eu creio que o espírito daquele que não serve a ele fica no corpo, vai para o túmulo, lugar de tormento, sepultura, Seol, Hades, inferno, lugar habitado pelos mortos. Eu creio que fica ali. Por quê, irmão? Porque em Apocalipse está dizendo que no céu não entra pecado. E como é que o espírito iria para o céu receber o julgamento da condenação eterna? Porque Jesus disse que uns, lá em Eclesiastes está dizendo que uns serão ressuscitados para a vergonha eterna. Na Bíblia está escrito que uns será ressuscitado para a vergonha eterna e outros serão ressuscitados para a glória de Deus, morar com ele eternamente. Então, os espíritos do justo vai morar com ele, ressuscita, o espírito ressuscita, o espírito vai para ele, entendeu, irmão? O espírito vai ressuscitar, volta para ele. Agora, quem não é, vai para o desprezo eterno, afastamento total de Deus, afastamento do eterno, para sempre, acabou-se, não mais existirá. Tá certo, meus irmãos? Isso é uma conjectura minha. Então, em Eclesiastes 9:10, olha, a Bíblia lança luz para trazer entendimento. João, capítulo 5, nas outras versões, nas outras aí eu li. Então, no capítulo 5 aqui, vamos ver o que é que a palavra de João diz, aonde os mortos, para onde vão os mortos, aonde eles estão, né? Aonde é que eles estão, para onde é que eles foram. Está aqui,
28, João 5, 28. Olha, diz aqui: não se admire disto, na verdade vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha, irmão. Está dizendo aqui que haveria um tempo. Aqui, Jesus estava vivo, estava profetizando. Ele disse, olha, haverá um tempo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha, irmão. E os mortos lá não ouviram a voz do Filho do Homem? Quem era o Filho de Deus? Era Jesus de Nazaré. Ele tinha vários codinomes. Olha, irmão. Agora, irmão, vamos atualizar para os dias de hoje. A chamada religião não está morta, não? Não vai ter muitos filhos de Deus lá que vai ouvir essa mensagem, que vai ouvir a voz do Filho de Deus e vai ressuscitar dos mortos, vai sair do meio deles? Porque lá, irmão, só tem morto. Lá não tem vivo. Espiritualmente, todos eles estão mortos. Mas os mortos vão ouvir a voz, olha. Olha. Não se admire disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus, olha. Ouvirão. Olha, meu irmão. Você que está morto aí, nos seus pecados, nessa mentira que lhe pregaram aí, nessa idolatria, nessa feitiçaria. Ó, irmão, Deus, o Filho de Deus, está falando aqui através da palavra dele aqui, ó. Ouça a voz. Quem tem espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó, irmão, você é igreja. Igreja não é esse local onde você se reúne, não, irmão. Igreja são vidas. Ouça aí, irmão, a voz do Filho, né? Saia do túmulo, irmão. Você está no túmulo e nem sabe. Saia do túmulo para ouvir a voz do Filho de Deus e para que você venha ter vida. Gênesis 2:7, irmão. O homem volta ao pó da terra. O espírito volta a Deus. Daniel. Vamos aqui para Daniel. Daniel 12. Daniel 12. 12:2 aqui. Daniel 12:2. E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna. Alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Ó, irmão, que eu disse ainda agora. Essa conjectura que eu acabei de fazer ainda agora. Uns ressuscitarão para a glória eterna, morar com o Pai eterno. Vai viver com o Pai. E outros para a vergonha eterna, afastado de Deus. Deus lá em cima no céu e ele aqui na terra, no Seol, na sepultura, no Hades, no túmulo, aonde os mortos são enterrados, aonde o seu corpo fica e o seu espírito, os da vergonha eterna, fica aqui. Isso é uma conjectura minha, que eu tenho esse entendimento. Não significa que possa ser a verdade. É o que está mais em linha com a palavra, irmão. Por que, irmão? Fogo eterno. Fogo eterno, irmão, não é que vai durar a eternidade, não. É porque o fogo eterno, quando a Bíblia fala fogo eterno, está se falando um fogo eterno, porque vem do eterno, vem de Deus. Ó, irmão, Sodoma e Gomorra. Jesus não dava o exemplo de Sodoma e Gomorra que tinha sido queimado, que tinha sido
bola de fogo e de enxofre e disse que ia queimar para sempre, Sodoma e Gomorra queima até hoje? Não, irmão. É porque a Bíblia, quando fala fogo eterno para sempre, é porque vinha de lá de cima do eterno. Não é que vai queimar para sempre. Entendeu, meus irmãos? Os irmãos estão pegando o raciocínio? Então, aquela pessoa que morreu sem Jesus, ela está afastada de Deus eternamente, para sempre. O sentido é esse. Irmão, se você pegar um corpo, tem gente aí que pega um corpo, mata e bota gasolina e toca fogo. Ele fica queimando eternamente? Não. Ele vira pó e cinza, irmão. Acabou-se. Morreu. Ficou cinza eternamente. Virou cinza, acabou-se. Não é que ele vai ficar queimando eternamente. As pessoas que foram lançadas no lago de fogo não queimaram eternamente, mas vira pó e cinza. Separação de Deus eternamente. Nunca mais vai ter encontro com Deus. Acabou-se. Esse é o sentido da palavra. Então tem que estudar a palavra direitinho, que é para poder caber. Diz aqui, olha. Muitas pessoas cujos corpos estão enterrados, olha, enterrados aonde? No túmulo, na sepultura, no Seol, no Hades, no inferno. Olha, ressuscitarão, alguns receberão a vida eterna. Olha, irmão, todo ser humano vai para o inferno. Por quê, irmão? Porque o inferno é a sepultura. Então, todos que morrem, seja ele cristão, seja ele ímpio, seja ele não cristão, seja ele serve a Deus, seja ele não serve a Deus, todos vão para o túmulo, todos vão para a sepultura, todos vão para o inferno. Está vendo aqui? Olha, vou ler para os irmãos entender devagarzinho, olha. E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão, alguns receberão a vida eterna, alguns receberão o castigo e a vergonha eterna. Ó, irmão, agora aqui a Bíblia vai estar se comentando aqui, e muitas, olha, muitas, deixa uma brecha aqui, muitas, não são todas. Não são todas? Agora vamos ver aqui, muitas pessoas que estão enterradas. Então, existe pessoa que não se enterra. Existem pessoas que elas não se enterram. Por exemplo, pessoas que é naufragada no mar, um tubarão come, não acha os restos mortais. Essa pessoa se enterra? Não. Desastre de um avião que se explode aí no meio do mar e não acha mais os corpos. Pessoas na selva, que um animal grande pega ele, vamos supor aqui, fazer uma suposição, um jacaré, como uma pessoa, ela come, desaparece. Na África a gente assiste televisão, que muitas pessoas foram comidas por jacaré e nunca encontrou essa pessoa. Elas não se enterram. Aí está dizendo aqui, muitas dos que dormem na cova, cujos corpos estão enterrados, ressuscitarão. Alguns, olha, alguns ressuscitarão para a vida eterna. Alguns dos que estão enterrados ressuscitarão para a glória de Deus, morar com Ele. Mas alguns para a vergonha eterna. Separação de Deus total. Então, uns é para a glória, morar no céu,
outros para vergonha, embaixo da terra, separado de Deus. O salvo cá e o condenado para as profundezas. Tá certo, meus irmãos? Que os irmãos compreendam direitinho, entendam a palavra direitinho. Agora vamos aqui para Salmo 115. Salmo 115, o que é que diz aqui? Vamos aqui para o Salmo 115. Vamos ver o que é que diz aqui. Salmo 115. Salmo 115. Vamos ver o que é que diz aqui nesse Salmo 115. Salmo 115, versículo 17, diz aqui, 115, diz aqui, olha. É impossível louvar ao Senhor depois de morrer e ir para o reino dos mortos. Olha. É impossível louvar o Senhor depois de morrer e ir para o reino dos mortos. Olha, irmão, é impossível. Lá na morte não tem conhecimento, não tem obra e não tem sabedoria. Então, significa que você só pode louvar a Deus enquanto vocês têm vida. Ó, irmão, quer fazer algo por alguém? Faça em vida. Tem gente que quando seu parente morre aí, se debruça em cima do caixão e fica pedindo perdão pelo que fez, Ó, irmão, quer fazer alguma coisa por alguém? Faça enquanto ela está viva. Porque o morto só pode lhe perdoar enquanto está vivo. Depois que morreu, ele está num esquecimento. Lá ele não tem lembrança de nada, lá ele não pode lhe responder, porque lá ele não tem vida. Então, quer fazer alguma coisa, quer ter comunhão, não tenha só no Natal não, que você aperta a mão dos seus parentes, dos seus intrigados, e o resto do ano não fala mais com ele, não vai na casa dele, não... Quando é no Natal, aí você abraça ele, diz que ama ele. Faça enquanto ele está vivo, irmão. Quer fazer algo por alguém? Faça enquanto está vivo. Depois de morto, segue-se o juízo. Olha, é impossível louvar o Senhor depois da morte e ir para o reino dos mortos. Olha, irmão, os irmãos estão entendendo aqui que é impossível de alguém que tá vivo e de encontro aos mortos. Irmão, e nós não vemos pregação aí que as pessoas dizem que foi no inferno e que lá viu fulano e viu ciclano e viu não sei quem. Outros dizem que vai ao céu. Ó, irmão, é tanta heresia aí, viu? É tanta heresia aí que pregam. Ó, irmão, e esses homens pregam nessas heresias aí e as pessoas dão like, viu, irmão? Olha que as pessoas dão like. Ó, irmãos, tome cuidado, porque Jesus disse, lá em Isaías, Deus disse que lá em Oséias, ele disse que o povo dele se perde porque lhe faltou conhecimento. Ó, irmão, busque conhecimento, viu? Para que você não esteja no lugar dos perdidos, viu? O 18, olha. Mas nós que estamos vivos, louvamos o Senhor, desde agora para todo sempre, aleluia. Olha, quem é que louva o Senhor? Quem está vivo. Quem está morto pode louvar o Senhor? Não. Lá não tem conhecimento, lá não tem louvor, lá não tem sabedoria, lá não tem canto, lá não tem nada. Então, irmão, louve ao Senhor. Cante ao Senhor, louve ao Senhor com as suas atitudes, com as suas obras. Enquanto está vivo, porque depois da morte, lá não tem nada. Salmo 6, versículo 5, diz aqui, olha. Se eu morrer, como vou lembrar da sua existência entre os mortos?
quem o louvará? Ó, irmão. Se eu morrer, como vou lembrar da minha existência? Ó, irmão. Lá tem conhecimento? Tem não. Depois de morrer, lá não tem existência. Lá não tem conhecimento de nada. Você está morto. Como louvarei? Olha, os mortos louvam? Não, irmão. Quem louva é os vivos. Louve enquanto você está vivo. Olha. Como vou lembrar da sua existência entre os mortos? Quem o louvará? Olha. Quem louvará entre os mortos? Ninguém. Morto fala, morto vive. Olha, irmão, tem gente que tem medo de passar no cemitério, perto do cemitério, porque diz que lá ouviu voz, ouviu os mortos falando. Olha, irmão, isso é uma mentira do cão. Salmo 17. Salmo 17. Salmo 17, versículo 15. Salmo 17, versículo 15. Mas para mim o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Olha, irmão, aqui. Mas para onde? Mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor. Ó, irmão, Davi estava dizendo aqui que o importante para ele era ele estar diante do Senhor, na presença do Senhor. Ó, irmão, e quando é que você está na presença do Senhor? Aqui na terra, irmão. Você está na presença do Senhor, você vive na presença do Senhor, você vai morrer na presença do Senhor e você vai morar com o Senhor. Olha. Tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face, ó, irmão. Davi, aqui, a gente traz uma analogia de que Davi estava se referindo a que ele andava aqui na presença do Senhor, viveu na presença do Senhor, estava na presença do Senhor, e o mais importante era Cristo estar nele. Por quê? Porque quando ele morresse, ele ia ver a face do Senhor. Olha. Aí diz aqui, olha, a sua face. Assim, quando eu despertar, olha, significa que ele estava num local que não tinha conhecimento, que não tinha entendimento, que não tinha sabedoria, que não tinha obra. Ele estava no estado original, lá de Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra, e ali era uma alma sem vida. Não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Então, se refere-se aqui, quando eu despertar, eu faço uma conjectura de que aqui Davi estava falando de quando ele fosse arrebatado, de quando ele ressuscitasse. Quando eu despertar, de que, irmão? Do sono. Quando eu despertar do sono. E aqui para os dias de hoje, irmão, hoje as pessoas estão dormindo, atualizando para os dias de hoje, as pessoas estão dormindo, estão mortas. Então eles podem se despertar, né? Para quê, irmão? Ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Irmão, trazendo para os dias de hoje, aí Davi aqui eu faço uma conjectura do texto aqui, no meu entendimento. Possa ser que não seja verdade, mas aqui, na época de Davi, ele estava se referindo de que ele estava no túmulo, que ele ia para o túmulo, e que lá ele estava dormindo, não tinha
quando diz lá com Eclesiastes que eu li, 9:10, né? Que lá não tem obra, não tem trabalho, não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento. Então ele estava em quê? Num sono letárgico, num esquecimento. Mas quando ele despertasse, ele disse que ia ver a face, a semelhança do Senhor, a face dele. Ele ia estar diante da face do Senhor, diante da presença do Senhor, trazendo para os dias. Aqui Davi está se referindo ao estado de quando a pessoa estava vivo, morria, o estado de quando estava morto, e depois o estado de quando despertasse, o que era que ia acontecer com ele. Então, quando ele despertasse, ele ia ver a face do Senhor, como ela é. Então, trazendo para os dias de hoje, a chamada igreja aí, que está morta nos seus pecados, nos seus deleites, nas suas idolatrias, nas suas feitiçarias, nas suas mentiras, nos seus estelionatários, elas não podem se despertar e ver o Senhor como ele é, exatamente, de verdade, em linha com a palavra. Eles não podem acordar desse sono letárgico que eles estão. Pode ou não pode, irmão? Pode. É só dar ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó, irmão, vou se encerrando aqui. Terminamos, lemos todos esses versículos. Vou repetir os versículos que a gente leu todinho. Gênesis 3:19, Gênesis 2:7, Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 10, João 5:28, Gênesis 2:7 de novo, Eclesiastes 12:7, Daniel 12:2, Salmo 115, 17 e 18, Salmo 6, versículo 5, Salmo 17, versículo 15. Então, irmão, desperta, ó igreja do Senhor, desperta, venha para a presença do Senhor, venha estar diante da face do Senhor, venha conhecer o Senhor como Ele é. Tá certo, meus irmãos? Hoje, esse estudo, os mortos, onde estão os mortos e o que eles fazem. Aqui você teve um estudo em linha com a palavra, aonde estão os mortos e o que eles fazem. Todos os mortos, irmão, vão para a sepultura. Lá está esquecido. Atualizando para os dias de hoje, eu creio que quando um eleito morre, já vai direto para o trono da graça. Quando um morre, que não está em Cristo, sepultura, vergonha eterna, separação de Deus total. Esse é o entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Dê um joinha, dê um like, se inscreve no canal, compartilhe, irmão, estude os versículos, analise direitinho, que é para você não cair em vento de doutrina. Tá certo, meus amados irmãos? Deixa a graça e a paz, que Jesus continue nos abençoando a cada um de nós, cada dia mais. Amém.